noite, queridos, a paz de Cristo Jesus. Uma alegria estarmos aqui reunidos para adorar a Deus. Eu me chamo Camilo, eu sou pastor na Igreja Presbiteriana Calvário, mas hoje recebi o grato convite do pastor Alcedi para estar com vocês, para juntos meditarmos na palavra de Deus. Desde já, deixar uma palavra de encorajamento, de louvor ao Senhor por essa igreja aqui na Ponta Negra. É um dos bairros de Manaus menos evangelizados, onde há menor presença cristã, e certamente essa igreja já está sendo luz do Senhor aqui nesse local. Então nós oramos para que esse trabalho continue crescendo, avançando, e para que mais vidas sejam salvas pelo Evangelho de Jesus. Quero lhe convidar a abrir a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, nós vamos ler do verso 19 até o verso 25. Antes, vamos fazer uma oração pedindo que o Senhor nos ilumine. Amado Deus, nosso Pai, pedimos que o Senhor que está no nosso meio, o Senhor que está em nós pelo seu Espírito, seja exaltado através da compreensão correta da sua palavra. Pedimos que o teu Espírito nos seja enviado, de modo que nosso coração seja quebrantado, humilhado, e que a pessoa bendita de Jesus seja exaltada. Que o Senhor edifique a sua igreja, que o Senhor salve os eleitos, e que o Senhor traga alegria ao seu povo através da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Hebreus capítulo 10, do verso 19 até o verso 25, diz assim: Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Nós vamos meditar a respeito do seguinte tema: como devemos nos aproximar de Deus. Como devemos nos aproximar de Deus. A carta aos Hebreus, ela foi escrita para um grupo de hebreus, de judeus convertidos ao cristianismo, que estavam considerando retornar à sua antiga religião, que estavam considerando voltar à prática do judaísmo, que estavam considerando negar a sua declaração de fé de seguir ao Messias Jesus. O autor de Hebreus, portanto, escreve para uma comunidade que está espiritualmente abalada, uma comunidade que está prestes a se dissolver na apostasia. E o argumento do autor de Hebreus é essencialmente o seguinte: não retorne ao judaísmo, não retorne às práticas da antiga aliança, porque a antiga aliança, com seus ritos, com suas normas, com suas leis, era apenas a sombra, era apenas uma seta apontando para a realidade suprema que é Jesus. Jesus é superior a todas as sombras e tipos do Antigo Testamento. Ele começa argumentando que Jesus é superior aos anjos. Depois ele argumenta que Jesus é superior a Moisés. Depois ele argumenta que Jesus é superior a Arão.
Depois ele argumenta que Jesus é superior a Josué. Depois ele argumenta que Jesus é superior aos sacerdotes e às práticas sacrificiais do Antigo Testamento. Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: vocês querem trocar o superior pelo inferior. Vocês querem trocar o infinito pelo finito. Vocês querem trocar o perfeito pelo imperfeito, e isso não faz sentido algum. Os primeiros 10 capítulos são essa exortação. E quando ele chega aqui no versículo 19, que nós lemos, ele começa a fazer algumas aplicações. E ele vai dizer para esses irmãos que ao invés de se afastarem de Deus, que ao invés de apostatarem, que ao invés de voltarem atrás na sua caminhada, eles deviam se aproximar de Deus. Eles deviam, ao invés de pensar em retroceder, eles deviam crescer na sua fé, crescer na sua intimidade, crescer no seu relacionamento com Deus. Mas talvez a pergunta fosse: como podemos ou como devemos nos aproximar de Deus? E aqui o autor nos dá 4 respostas. Em primeiro lugar, devemos nos aproximar de Deus em Cristo Jesus. Não é possível qualquer aproximação de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, se não for através da mediação de Cristo Jesus. É o que ele diz do verso 19 até o verso 21. Vamos ver de novo. Veja, ele diz: portanto. Ele está concluindo esse pensamento, essa argumentação de que Cristo é superior e que não vale a pena rejeitá-lo, que isso é a maior de todas as tolices e burrices. Ele diz: portanto, meus irmãos, tenham ousadia, tenham coragem, tenham toda a liberdade para entrar no santuário. E aqui ele não estava falando do santuário construído por mãos humanas, ele está falando do santuário celestial. Mas esse santuário celestial era representado por esse santuário construído por mãos humanas na época do Antigo Testamento. Apenas o sumo sacerdote, o principal de todos os sacerdotes, o mais santo de todos os sacerdotes, uma vez por ano, em Yom Kippur, no dia da expiação, podia entrar nesse local que era chamado de santuário, ou santo dos santos, que era quase um templo dentro do templo. Dentro do Santo dos Santos, vocês sabem, estava a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança, essa Arca da Aliança, sobre ela tinha 2 querubins feitos de ouro batido, com as asas tocando uma na outra. Dentro da Arca da Aliança, que era fechada pela tampa do propiciatório, estava as leis, os 10 mandamentos. Em algum momento da história também estava o bordão de Arão que floresceu e um pote com o maná que Deus alimentou o povo no deserto. E aquilo estava lá para que representasse e mediasse a presença de Deus. Quando o sumo sacerdote, no dia da expiação, entrava naquele local, ele estava entrando na própria presença do Deus Todo-Poderoso, do Yahvé, do Eu Sou, daquele que é santo, santo, santo. E ele entrava com um sacrifício, o cordeiro havia sido imolado, o sangue daquele animal que fora imolado era derramado sobre a tampa do propiciatório. Por quê? Porque a lei havia sido quebrada. E o salário do pecado é a morte. Deus é misericordioso, a palavra ensina, mas Ele não tem por inocente aquele que é culpado. Quando o sacerdote, sob a ordenança de Deus, derramava o sangue sobre o propiciatório, o que ele estava dizendo é: Senhor, o teu povo quebrou a tua lei, o teu povo merece a morte, mas Senhor, esse cordeiro puro, esse cordeiro sem defeito foi morto para que a tua ira não se derrame sobre o teu povo, mas para que a tua graça banhe o teu povo. Quando ele derramava aquele sangue sobre a tampa do propiciatório, o sacrifício era aceito. E o povo então era propício a Deus. É por isso que se chamava propiciatório. O povo se tornava agradável a Deus. A ira de Deus não era derramada. Mas agora veja, tudo isso era apenas um símbolo. Tudo isso era apenas uma seta. Tudo isso era apenas uma sombra.
Tudo isso era apenas um sinal. De qual sinal? Daquele que João Batista disse quando viu Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É pelo sangue de Jesus que nós temos acesso à presença de Deus. Aqueles irmãos estavam pensando que eles poderiam voltar à prática do judaísmo antigo, com todos os seus rituais, com todos os seus sacrifícios, e que assim receberiam o perdão dos pecados. Mas o apóstolo escreve: não é através desses rituais, é através do sangue de Jesus. Muitas vezes hoje nós caímos num erro similar. Nós pensamos que podemos nos aproximar da presença santa de Deus através de nossas obras, através de uma boa postura. Isso muitas vezes aparece de modo muito aparentemente piedoso naquela seguinte frase: Deus é bom, mas cada um tem que fazer a sua parte. De fato, cada um tem que fazer a sua parte, mas nós não conseguimos fazer a nossa parte. Nós somos pecadores, nós somos falhos em tudo o que fazemos. As nossas melhores ações estão manchadas por egoísmo, por orgulho e por pecado. Cada um tem que fazer a sua parte, mas ninguém fez a sua parte. Mas Jesus fez a nossa parte, vivendo uma vida perfeita por nós e morrendo na cruz do Calvário por nós. É pelo sangue de Jesus que nós podemos nos aproximar da presença de Deus. Não é através de nossas obras, não é através das suas melhores motivações, não é através da sua boa religião, não é através da sua boa vida familiar, não é através da sua boa vida moral, é através única e exclusivamente de Jesus, de modo que o maior dos santos, o maior daqueles que vivem uma espiritualidade conforme a palavra de Deus, não tem do que se orgulhar, e o pior, o menor ser humano, o mais vil, pode ter esperança, porque diante da cruz não há grande, diante da cruz só há pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, conforme crê nele. Por isso eu e você temos que nos aproximarmos de Jesus em Cristo. É isso que significa crer em Jesus como único e como suficiente Salvador. Tem muita gente, talvez seja o seu caso, muitos anos de igreja, 30 anos de igreja, já ouviu milhares de sermões como esse, muito melhor pregados, mas tem medo da morte, foge, não quer pensar nisso, tem pavor, tem desespero, fica levando sua mente para todas as direções. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: você vai morrer. Espero que demore bastante, mas você vai morrer. E quando você morrer, você vai comparecer diante de Deus, do justo juiz, e Ele vai julgar você. E se você não tiver colocado a sua confiança totalmente em Jesus, você será condenado ao inferno por merecer. Você merece o inferno, eu mereço o inferno. Nós somos pior do que nós pensamos, mas nós somos mais amados do que nós também pensamos. Jesus derramou seu sangue por você, para que você não tenha medo da morte, para que você possa cantar aquela canção em verdade, dizendo: enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Pelo sangue de Jesus você pode e deve se aproximar da presença de Deus, desse Deus que Isaías viu e disse: ai de mim, desse Deus que Abacuque contemplou e disse: a podridão entrou nos meus ossos, desse Deus cujo anjo do Senhor Daniel viu e ficou enfermo por uma semana. Você pode entrar na presença desse Deus sem medo algum, sabendo que você é um filho e uma filha amada em Cristo Jesus, como disse o apóstolo João: vede quão grande amor vos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Se aproxime de Jesus, se aproxime de Deus. Isso é um apelo santo, isso é uma conclamação. Ele está dizendo: eu não quero que você fique distante, eu não quero que você fique indiferente, eu não quero que você fique longe de mim, eu quero ter comunhão contigo. Foi para isso que eu lhe criei. O pecado destruiu essa comunhão, mas eu enviei o meu Filho para que essa comunhão seja plenamente restaurada, e nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se aproxime de Deus em Cristo Jesus. Mas o versículo 22 diz: se aproxime de Deus em fé. Vamos ler o versículo 22, acompanhe a leitura. Aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência
e o corpo lavado com água pura. O que o autor de Hebreus está dizendo para esses irmãos que estavam em crise de fé, que estavam titubeando, quando vocês se aproximarem, quando vocês forem adorar a Deus, que é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, se aproximem em plena, em completa certeza de fé. Parece até uma redundância, mas é uma ênfase para dizer: não pode existir no meu coração e no seu coração dúvida nenhuma quanto à eficácia de Cristo Jesus em seu sacrifício para nos salvar. Aproximar-se dele em plena certeza de fé pode ser expresso na história daquele grande escritor cristão que compôs o hino Amazing Grace. Ele era, antes disso, um grande e terrível traficante de escravos. Entretanto, quando ele se converteu, ele se tornou um pregador do Evangelho e teve a sua vida absolutamente transformada. No final da sua peregrinação por essa terra, ele começou a perder a memória. E quando ele já estava prestes a romper com a lucidez, ao redor de alguns dos seus amigos, ele disse: a minha memória está se esvaindo, mas há duas coisas que eu não me esqueço. A primeira é que eu sou um grande pecador, mas a segunda é que Jesus é o meu grande Salvador. Isso é plena certeza de fé. E diz a palavra de Deus que quando nós temos essa plena certeza de fé, nós temos o coração purificado da má consciência. O que é a consciência? A consciência é a voz de Deus no seu e no meu interior. Nós não precisamos ensinar para as nossas crianças o que é verdade, o que é certo, o que é errado. Elas têm uma consciência. Enfatizamos porque o pecado tenta obliterar isso. Mas todos nós nascemos com o entendimento do que é bom e do que é mal. Inclusive hoje, eu tenho uma filha de 1 ano e 4 meses, a Aimee. E cheguei, a gente trouxe um bolinho da igreja, e ela não veio porque ela está um pouquinho dodói. Eu trouxe um bolinho, aí eu falei: Aimee, você não pode comer agora esse bolinho. Depois, assim, se ela entendeu tudo que eu disse, eu não sei, mas falei para ela. E deixei em cima do sofá. E saí. Dali a pouco eu vejo a Aimee com um pedacinho de bolo na mão. Aí eu olho para ela e digo: Aimee, o que é isso? Aí ela sai correndo para guardar o bolinho no lugar. Para mim aquilo foi uma evidência clara dela dizendo: eu sei que o que eu fiz foi errado. E eu estou com vergonha disso que eu fiz. Desde a mais tenra idade, nós temos essa consciência de quando erramos, de quando pecamos. E quando nós pecamos, qual é a nossa tendência? Nos afastarmos de Deus. Você recorda aqui em Gênesis 3, quando Adão e Eva pecaram? Primeiro que eles tiveram vergonha um do outro. E depois que eles se esconderam por detrás dos arbustos, quando o Senhor Deus passava pela viração do dia no jardim para caminhar com eles. A má consciência gera em nós esse sentimento: não sou digno de estar na presença de Deus. De fato, não somos. Não mereço estar na presença de Deus. De fato, não merecemos. Mas quando nós compreendemos o Evangelho, quando nós compreendemos que há perdão para o pior dos pecadores que crê em Jesus, nós somos purificados dessa má consciência. O pecado e até mesmo o diabo vai dizer para você: não adianta, Deus não vai lhe aceitar, o que você fez não tem perdão, o que você fez não tem redenção. Isso é mentira. Há redenção em Cristo Jesus. Quando nós cremos em Jesus, a nossa consciência é purificada e nós podemos entrar na presença do Senhor, às vezes com a cabeça abaixada, às vezes chorando, às vezes batendo no peito, dizendo: Senhor, seja propício a mim, que sou um pecador. Mas nós podemos ter certeza que fiel é aquele que prometeu. Ele disse que nos perdoaria se confessássemos. Então nós podemos entrar. Se você hoje está com a sua consciência maculada, se hoje algum pecado atina na sua mente, se hoje há alguma acusação da parte de Satanás dizendo: você não vai ser ouvido por Deus, Deus vai rejeitar você, não há nada que você possa fazer para encontrar redenção, diga: isso é mentira. Em Jesus há perdão. Eu e você podemos entrar com ousadia diante do trono da graça,
para recebermos graça e misericórdia. Quando nós temos plena certeza de fé, a nossa consciência é purificada e o corpo é lavado com água pura. O que significa o corpo lavado com água pura? Os intérpretes têm diferentes percepções, mas no Antigo Testamento, uma das maneiras de o sacerdote purificar aqueles que vinham a ele, confessando um pecado, era através da aspersão. A água era aspergida sobre eles. Às vezes, colocava-se um vaso cheio de água. Inclusive em João 2, você vai recordar, lá diz que havia vasos para purificação. Era um desses vasos para purificação. E as cinzas, por vezes as cinzas de um cordeiro, era lançado ali. E o sacerdote jogava essa água, que simbolizava a ação do Espírito Santo sobre a pessoa. E então elas visivelmente tinha um sinal de que estava perdoada e tinha acesso à presença de Deus. É possível que o equivalente disso no Novo Testamento seja o batismo. Quando nós somos batizados, quando a água é aspergida sobre nós, nós estamos tendo uma declaração da parte de Deus. Deus está nos dizendo: os teus pecados são perdoados. É como você recorda aqui em João 8, quando Jesus disse para aquela mulher: onde estão os teus acusadores? Ela levantou a cabeça, ficou em silêncio. Jesus disse: ninguém te condena? Tampouco eu. Vá e não peques mais. Quando nós temos plena certeza de fé, nós sabemos que nós somos lavados pelo Espírito Santo de Deus, que nos regenera, como diz o apóstolo Paulo na carta a Tito. Se aproxime de Deus em fé. Você tem se aproximado de Deus com fé? Quando você se aproxima de Deus, o seu coração coloca a sua confiança, a sua esperança em quem? Em suas boas obras? Em sua própria condição, em sua moralidade, em sua vontade, em seu desejo, em sua motivação? Então você, meu querido irmão, minha querida irmã, está colocando a sua confiança no lugar errado. Coloque em Jesus, em plena certeza de fé. Ele também diz no verso 23 que devemos nos aproximar de Deus em perseverança. Diz a palavra de Deus: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Eles estavam pensando em apostatar, estavam pensando em desistir, estavam pensando em voltar atrás. A esses, o autor de Hebreus diz: guarde firme. E a ideia de guardar firme é segurar, é não largar, é dizer assim: eu vou ser cristão até a morte. É agarrar com as unhas, ainda que a fé esteja se dissolvendo em suas dúvidas, em suas questões, em suas perplexidades, é dizer: eu sou de Jesus, eu não vou negar a minha fé, eu pertenço ao Senhor, eu fiz uma confissão. Você já foi batizado? Você já fez a sua pública profissão de fé? Você recorda que você, quando fez a sua pública profissão de fé, disse que cria no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo? Você recorda que disse que você seguiria as Escrituras como sua única regra de fé e de prática? Você recorda que você disse que obedeceria o Senhor, custe o que custar? Você recorda que você disse que cria na morte de Jesus, na ressurreição de Jesus, no retorno de Jesus? Você recorda que você fez essa confissão, essa boa confissão perante muitas testemunhas? Lembre desse dia e diga: eu não renunciarei, ainda que eu não esteja hoje sentindo nada, ainda que o meu coração me diga para voltar atrás, eu direi para mim mesmo: meu coração, tu és extremamente enganoso e desesperadamente corrupto. Não ouça a voz do seu coração, não siga as suas emoções, não siga os seus desejos. Você fez um pacto com Deus, Deus fez um pacto com você, Jesus morreu por você, Jesus ressuscitou por você, você é de Jesus. Não volte atrás. Nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que avançam. Nós não somos dos que olham para Sodoma e Gomorra pegando fogo. Nós somos dos que olham para Nova Jerusalém, que desce da parte de Deus, ataviada como uma noiva. Nós somos destes que vivem pela fé. Avance, guarde firme a sua confissão, peça ajuda se você não conseguir, mas não desista de servir a Jesus. Não desista de servir a Jesus. Algum tempo atrás eu lia um comentário de alguém que era companheiro de Billy Graham em suas pregações, em suas jornadas missionárias, e que se tornou ateu.
e que não guardou firme a sua confissão, que negou a fé, e o tempo se passou, e ele já velhinho, pouco antes de morrer, recebeu um jornalista em sua casa para lhe entrevistar, e perguntaram desse senhor, qual era a sua maior tristeza, qual era a sua maior decepção, e ele começou a chorar, e disse, a minha maior decepção, é que eu abandonei o Evangelho, hoje eu não tenho esperança, a morte se aproxima e eu tenho um pavor dela, eu queria ser crente, não sou mais, não consigo mais, ele dizia. Aí você diz, jamais isso acontecerá comigo, eu e você não somos melhores do que ninguém, se nós não cuidarmos do nosso coração, se nós não vigiarmos, se nós não nos humilharmos, esse pode ser o nosso destino, mas pela graça de Deus, não vai ser. Nós vamos perseverar no Senhor Jesus. Quando o dia mau chegar, nós vamos dobrar o nosso joelho, vamos dizer, Senhor, eu estou fraco, Senhor, parece que o peso do inferno está caindo sobre as minhas costas, Senhor, olho para frente, não vejo nada, Senhor, às vezes a única coisa que você vai conseguir dizer é, Senhor, mas isso basta. Ele vai lhe entender, Ele vai lhe levantar, você vai se fortalecer, e você vai conseguir carregar a sua cruz, até o dia que a sua cruz se tornará uma coroa de glória inacessível. Persevere. Mas por fim, como se aproximar de Deus? Ele diz, em comunhão. Veja o que diz o verso 24 e o verso 25. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Aparentemente ele muda aqui de assunto. Para uma leitura mais corrida, superficial, parece que ele mudou de tópico, mas ele não mudou. Ele está falando de como se aproximar de Deus. Ele está falando de ter comunhão com o Senhor. Como ter comunhão com o Senhor? Ele conclui dizendo, em comunhão com os irmãos. Em síntese, o que ele está afirmando é, você por acaso pensa que é tão forte a ponto de não necessitar da igreja na sua vida? Você acha que a igreja não é fundamental? Você acha que a reunião dos santos, o solene e santo ajuntamento não é imprescindível? Você acha que você não precisa da igreja tanto quanto você precisa de oxigênio, de água e de pão? É quase como se ele estivesse nos dizendo, não sejam tolos, não sejam bobinhos, vocês sozinhos não conseguirão. Os desafios são muitos, as perseguições são terríveis, o diabo é real, o mundo é sedutor e atroz. Sozinhos vocês não conseguirão, mas se vocês viverem em unidade, se vocês viverem em comunhão, se vocês viverem em harmonia espiritual, vocês terão força para prosseguir. Ele diz no versículo 24, cuidemos, consideremos também de nos animar. Nós precisamos, irmãos e irmãs, constantemente nos animar. Nós somos tão rápidos para criticar, nós somos tão rápidos para encontrar um defeito. Nós vemos às vezes alguém fazendo algo, e o nosso primeiro pensamento orgulhoso é, eu faria melhor. Isso aí está errado. E às vezes somos lentos demais para poder dar uma palavra de encorajamento, e a nossa língua parece que está sempre preparada para uma crítica. O pastor Ronaldo Lidório, em seu livro Integridade e Liderança, que já foi estudado aqui na igreja, tem um conselho, aliás, se você não leu, leia esse livro, se você leu, releia esse livro. Um dos conselhos maravilhosos que ele dá é o seguinte, para cada 10 elogios que você fizer, dê uma crítica. Parece um pouco exagerado, e talvez você possa até questionar, e se você quiser, você questione, converse com ele quando puder, mas para mim, ao menos, parece um bom referencial. Parece assim, eu preciso me refrear, eu preciso animar os meus irmãos ao amor, eu preciso animar os meus irmãos à prática das boas obras. É interessante que eu também preciso ser animado. As palavras de encorajamento que mais nos sustentam não são aquelas que nos dizem coisas que nós não sabíamos, mas são aquelas que nos dizem coisas que nós já sabíamos, mas que precisávamos de uma afirmação.
Precisávamos de um encorajamento, precisávamos de uma reafirmação. Eu quero dizer para você, não tenha medo de encorajar seu irmão e sua irmã. Não tenha medo de chegar com alguém e dizer, Jesus é contigo. Não tenha medo de ir a alguém que está passando por uma grande luta e quem sabe o mundo está caindo em cima dele, quem sabe essa pessoa cometeu muitas falhas até, mas ainda que ela precise ser criticada e exortada, que ela também ouça da sua boca uma palavra de ânimo, porque nós precisamos animar e nós precisamos ser animados. Eu não consigo me animar sozinho, eu preciso de você para me animar, e você precisa de mim, e você precisa do seu irmão, e o seu irmão precisa de você. Nós precisamos uns dos outros, para nos animarmos em Cristo Jesus, para continuarmos. A igreja, como dizem por aí, não pode ser um ambiente tóxico. Conflitos, irmãos, são inevitáveis. Só não há conflito quando há estagnação. Só não há Você sabe um local sem conflito nenhum? Cemitério. Cemitério não tem conflito nenhum. É um silêncio. Ninguém briga com ninguém. Ninguém discorda de ninguém. Também ninguém quer passar por lá. Onde tem vida, tem barulho. Onde tem gente sincera, pode ter conflitos. Mas o importante é falarmos a verdade em amor, com o objetivo não de destruir nosso irmão, mas de fortalecê-lo. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te, tem de bom ânimo. Eu preciso dessa palavra de ânimo, você precisa dessa palavra de ânimo. Deus lhe colocou nessa igreja, para nessa igreja você fortalecer irmãos, e para nessa igreja você ser fortalecido por outros irmãos. Nós precisamos da comunhão, ao amor, nós precisamos desse incentivo à prática das boas obras. Ele diz mais, veja comigo no versículo 25, ele conclui, e não deixemos de nos congregar. Ora, por que não deixemos de nos congregar? Porque é no congregar que existe esse incentivo, que existe essa amorosa admoestação ao amor e à prática de boas obras. Veja, qual o primeiro sinal de que alguém está se afastando do Senhor? Qual o primeiro sinal de que alguém está indo para Sodoma e Gomorra e saindo do caminho que leva a Canaã celestial? Essa pessoa deixou de congregar. Não existe vida espiritual longe da igreja. Mas você está sendo eclesiocêntrico, você está sendo muito radical. Não, não estou sendo. Você sabe o que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Dá para separar a cabeça do corpo? Não, se você está longe do corpo, você também está longe da cabeça. Se você está longe do povo do Senhor, você está longe do Senhor. É por isso que nós precisamos congregar. E aí existe o movimento dos desigrejados, porque quando nós vivemos longe do Senhor, há duas opções, ou a palavra de Deus muda o nosso comportamento e nós nos arrependemos, ou então nós queremos encontrar justificativas para os nossos pecados. E alguns vão dizer o seguinte, não, congregar é apenas tomar um cafezinho junto, congregar é apenas jogar futebol junto, não, congregar é você ir no cinema ver um filme. Olha, tudo isso é legal. Não é que isso é errado, isso é bom, mas isso não é o congregar que o texto aqui está dizendo. 1 Coríntios 11, 18, o apóstolo Paulo diz assim, quando vocês se reúnem como igreja, existe um tipo de reunião que é diferente. Existe um tipo de ajuntamento que é um ajuntamento solene, que é o próprio Deus que nos chama à presença dEle para adorá-lo em comunidade. Veja que quando o autor diz, ele não diz se aproxime de Deus, ele diz aproximemo-nos. Aproximemo-nos, está no plural, não está no singular. É verdade que você tem que ter o seu quarto de oração, que você tem que ler a Bíblia sozinho, você tem que orar sozinho, tudo isso é verdade, mas isso não exclui a vida comunitária. Por isso que ele diz congregue. E algo lindo, enquanto estudava essa passagem, é que essa palavra congregar aparece outra vez no Novo Testamento, que é em 1 Tessalonicenses, quando o apóstolo Paulo vai falar da nossa reunião com o Senhor nos ares. Quando o Senhor voltar, a sua igreja será arrebatada para se encontrar com Ele nos ares. E a palavra ali, se encontrar com Ele, é essa, é congregar. Ou seja, não é um mero ajuntamento social, é um encontro cultico com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, com os irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Quando nós congregamos, nós nos fortalecemos. É por isso que a transmissão é uma maravilha. Aqueles que estão nos assistindo, que Deus lhe abençoe, mas a transmissão é para quem não pode estar aqui, porque se nós podemos estar aqui, nós precisamos estar aqui. Nada substitui o calor humano, nada substitui a adoração em conjunto. Congregue,
E congregue num local em que a palavra de Deus é pregada. Congregue num local onde o amor é vivido. Não espere perfeição. Perfeição pertence à igreja dos glorificados. Mas espere uma comunidade que ama a Deus com sinceridade, que ama ao próximo em verdade, e participe dessa comunidade. Dê sua vida por essa comunidade. Dê seu sangue por essa igreja. Dê seu sangue pela Igreja Presbiteriana Missões Espaço Ponta Negra. Não seja consumidor. Não venha aqui para consumir um bom sermão. Não venha aqui para consumir bons louvores. Não venha aqui para consumir um bom espaço apenas. Você não é consumidor. Você é servo. Você é adorador. Se você é consumidor, você precisa mudar a sua mentalidade. Não estou dizendo que não tem que ter excelência. Temos que ter excelência em tudo quanto fazemos. E sempre precisamos progredir. Mas eu e você temos que ser daqueles que dão o sangue. Cristo não morreu pela sua igreja? Sim ou não? Por que nós não podemos fazer o mesmo? Por que nós não podemos dar o sangue pela nossa igreja? Por que nós não podemos congregar? Você sabe que quando você vem, a sua presença motiva outra pessoa, ainda que você não diga nada. E que quando você não vem, você está desmotivando os que vieram, porque eles se sentem tristes e abatidos. Congregue. Porque na comunhão dos santos, é na união que o Senhor derrama a sua bênção. E ele conclui, eu quero concluir seguindo o texto. Tanto mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Irmãos, esse texto foi escrito há quase 2000 anos atrás. Há quase 2000 anos atrás, o dia que é o retorno do Senhor se aproximava. Ora, se estava perto naquela época, está muito mais agora. Está muito mais agora. E o argumento, o que ele está ensinando é: você quer estar preparado para a volta do Senhor? Você quer ser como na parábola, aquelas virgens prudentes que estavam preparadas para a chegada do noivo, com a lamparina acesa? Você quer estar pronto para a volta do Filho do Homem? Congregue. Ouça a palavra de Deus pregada, lida, cantada, esteja em comunhão uns com os outros, participe da ceia do Senhor. Porque no primeiro dia da semana, porque as nossas primícias espirituais, quando nós reunimos no domingo, nós estamos dizendo: Senhor, eu estou começando o primeiro dia da semana dedicando ao Senhor. E não é que os outros dias da semana não são do Senhor, é apenas para dizer que toda a minha vida é tua e dos meus irmãos e das minhas irmãs em ti. Eu amo o Senhor e eu amo o povo pelo qual o Senhor morreu. E nessa comunhão santa, onde o Espírito de Deus age, onde a palavra de Deus corta o nosso coração, mas também nos cura, nessa comunhão santa, em meio aos louvores de Israel, o nosso coração é abrasado. Nós amamos mais a Jesus, nós queremos ser mais piedosos, nós queremos ser mais santos, nós queremos evangelizar mais, nós queremos que o mundo conheça a Deus. Precisamos congregar. Precisamos congregar. Eu quero terminar fazendo esse apelo solene, que é o apelo do texto. Se aproxime de Deus. Pelo amor de Deus. Eu não quero que esse seja só mais um sermão que você ouviu. Aproxime-se de Deus. Em Cristo, em fé, em perseverança e em comunhão. Vamos orar? Santo Deus, ajuda-nos a nos aproximar de Ti, crendo plenamente no sacrifício de Cristo, não desistindo de Te servir, de tomar a nossa cruz e negar-nos a nós mesmos, dia após dia, e também não deixando de congregar. Senhor, que tenhamos profunda comunhão contigo, que saiamos daqui mais próximos de Ti, mais amigos Teus e filhos que desfrutam mais da Sua presença. É no nome de Jesus, nosso Senhor, que nós oramos. Amém.